A psicologia social tem desenvolvido uma série de experimentos para observar a independência e a conformidade dos indivíduos, e um deles ficou bem famoso, foi desenvolvido na década de 50 por Solomon Asch, é um americano, imigrante do leste europeu, e consistia em juntar 7 indivíduos, geralmente estudantes, em uma sala, e a eles era apresentado um grupo de 3 linhas, e eles tinham que dizer qual daquelas 3 linhas era do mesmo tamanho de uma quarta linha. E aí eles repetiam com linhas de tamanhos diferentes uma série de vezes. Só que acontece que desses 7 estudantes, apenas um era realmente a cobaia. Os outros 6, sem que aquele soubesse, eram apenas atores, eram estudantes que tinham sido instruídos anteriormente a dar determinadas respostas, em consenso. A partir de um determinado número de testes, eles iam começar a responder errado. E a ideia era ver qual era a reação desse estudante que estava sendo testado. Se ele ia também responder errado ou se ele ia uh, manter-se firme com as suas convicções e responder certo. O que eles perceberam é que um quarto dos estudantes, ou seja, 25% das cobaias, se mantinham firmes na sua convicção e respondendo certo, apesar de que o resto do grupo começou a responder errado. Ou seja, 3 quartos, 75%, passaram em algum momento a responder errado, seguindo aquela maioria, seguindo o grupo. Ou seja, se a linha certa fosse a linha A, mas o grupo começou a responder B, 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 quando chegava a vez desse voluntário, ele respondia B também. E mais ou menos 30%, um pouco mais 37% dos voluntários seguiram a massa, seguiram o grupo todo em todas as vezes. Ou seja, do momento que o grupo passou a responder errado, eles passaram junto a responder errado, sem em nenhum momento irem contra o grupo. Os participantes observaram também algumas coisas interessantes. Ao final do experimento, eles entrevistavam essas cobaias e eles observaram que uma parte das cobaias de fato percebia a linha certa, sabia qual era a linha certa, mas resolvia responder errado para seguir o grupo. Ou seja, eles tinham uma conformidade no campo da ação. Eles agiam contra suas ideias para seguir o grupo. Uma outra parte já começava a ter uma conformidade no campo do julgamento. Eles passavam a ter dúvidas se eles estavam vendo a linha correta. A linha eles viam correta A, mas como estava todo mundo dizendo B, eles começavam a se questionar, pô, eu devo estar enxergando errado, eu devo estar vendo alguma coisa errada aqui, acho que eu não entendi qual era a ideia do experimento. Então eles respondiam a linha errada. Não só para seguir o grupo, mas também porque eles começavam a ter dúvida das suas convicções. E uma outra parte dos que seguiam o grupo, além disso, eles começavam a perceber errado. Então eles respondiam B, a linha certa era A, só que eles respondiam B e já estavam confiantes que eles estavam respondendo certo, que a linha correta era B. Ou seja, a pressão do grupo ou a conformidade ao grupo fez com que eles já passassem a modificar a própria percepção para perceber as coisas de acordo com o que o grupo respondia. Isso é bastante interessante da gente associar com a questão das seitas, dos grupos disfuncionais, porque nesse experimento a gente tem que observar que não havia um problema de pressão social propriamente dito, porque os outros atores ali do experimento não estavam pressionando ou elogiando quando o voluntário respondia conforme eles, ou fazendo cara feia quando o voluntário respondia diferente. Eles simplesmente estavam respondendo. Então não havia aquela pressão propriamente dita, havia mais um anseio de conformar-se ao grupo. O que está sendo avaliado, portanto, não é exatamente que o grupo está pressionando o rapaz, o voluntário, mas sim que o voluntário se sente na necessidade de conformar-se ao grupo. Então imagine numa seita, num grupo que exerce a pressão, um grupo que
retribui ou recompensa a pessoa quando ela pensa e age conforme o grupo, e um grupo que desestimula, desencoraja a pessoa, faz cara feia, critica quando a pessoa pensa ou age diferente do grupo. Então a pressão ali existe numa seita. E aí, com certeza, ou esperamos, né, que essa tendência de conformidade seja muito maior. Se naqueles experimentos a tendência de conformidade já era de 37 a 75%, num grupo que exerce pressão da pessoa, a conformidade pode ir até 100%, se for o caso. Outras coisas interessantes desses experimentos, em alguns casos eles fizeram variações, em que desses atores, o segundo estudante ia continuar respondendo certo. Então, não havia mais um consenso de 100%. Havia um que respondia certo. Quando esse respondia certo, o nível de respostas certas dos estudantes voluntários aumentou enormemente. Ou seja, quando alguém quebrou aquele consenso, os participantes voluntários não se viam mais na obrigação de seguir o grupo. Só que depois, entrevistando esses participantes, os pesquisadores perceberam que os participantes não reconheciam que as respostas deles tinham sido influenciadas pelo que quebrou o consenso. Eles simplesmente diziam que eles estavam respondendo aquelas linhas porque aquelas linhas eram as corretas. Isso mostra como a gente também tem o poder de subestimar a nossa influência por aqueles que quebram o consenso do grupo, como a gente realmente acredita que a gente está respondendo por nossa própria consciência, quando na verdade a gente não está só respondendo por nossa consciência, mas sim porque a gente observa que tem uma ou outra pessoa que também se permite agir ou responder conforme a própria consciência. Esses grupos nos primeiros experimentos eram todos de jovens do sexo masculino, brancos. Os experimentos iniciais foram lá nos Estados Unidos, e que normalmente é um grupo e universitários. E na década de 50, universitários eram ainda mais uma elite em comparação com hoje, né? Eram muito menos pessoas que estavam no ensino superior. Então isso mostra que até mesmo grupos, ou talvez principalmente, não se sabe, né? Grupos que se consideram mais livres e menos sujeitos a pressões sociais, mesmo esses recebem pressões. E talvez quanto mais o indivíduo se considera livre e sujeito à própria consciência, mais ele também esqueça de observar o quanto que ele pode estar sendo manipulado pelos consensos. Os participantes fizeram variações com o número de experimentadores, e eles observaram o seguinte, que quando apenas uma pessoa, quando eram apenas dois, era um ator e um voluntário, esse poder de responder errado praticamente não existia. Depois, se você tinha dois atores respondendo errados, o voluntário já tinha uma tendência de seguir o grupo, mas não tanto quanto com um número maior. E a partir de três atores respondendo errado, esse número de erros já ia para o seu máximo. Ou seja, com três no grupo respondendo de um jeito, o quarto já era levado a responder junto com o grupo. E 3, 4, 5, 6, até 15 eles testaram, e esse nível se permaneceu muito parecido.